Os contratos da NBA acabaram, a janela de transferências da NBA enfim abriu e galera, foi a primeira semaninha aí bem movimentada, então vamos conversar um pouquinho sobre duas franquias que têm aí estratégias um pouco distintas no Basquetebol Boletim de hoje. Salve, salve galerinha do Área, Diego Silver para mais um Basquetebol Boletim. Vamos aí, né, tentar acompanhar o que está acontecendo no mercado da NBA, porque olha, tá muito mexido, muito complicado de acompanhar tudo, porque são 30 franquias se mexendo à torta e direito. Claro que ali sempre a primeira semaninha é a semana mais pesada, a semana onde a maioria das transações acabam acontecendo, e ali perto das últimas semanas é onde volta esse hype das transferências e muita coisa acontece, beleza? Então não deixa de seguir o canal aí e o site, que a gente tá com uma série de textos cada dia falando de uma franquia diferente lá no portal Área Restritiva, beleza? Então hoje eu vim aqui para falar para vocês de duas franquias que têm estratégias um pouco diferentes. A primeira delas é o Los Angeles Lakers, a segunda o Boston Celtics. Por que eu escolhi falar dessas duas nesse vídeo de hoje? Porque o Lakers, ele tá investindo muito pesado nos agentes livres que seriam ali titulares em qualquer elenco. O Lakers quer montar um Big Three e aí ele liberou folha salarial para isso. Já o Boston Celtics, ele tem feito o que a gente chama de assinar para trocar, né? O sign and trade. Porque eles fazem isso, porque na NBA, um jogador de basquete, ele é um ativo que acaba valendo muito mais do que o dinheiro propriamente dito. É só a gente parar para lembrar aí do Knicks tentando comprar o Chris Paul do Houston Rockets, né? Ele ofereceu lá as compensações financeiras e o Rockets não quis. Então o Celtics, ele tá nessa, vamos assinar com alguns jogadores, vamos renovar com alguns jogadores e pensando em trocas. Falando do Boston Celtics, já que eu terminei falando dele, então o Boston Celtics, ele trouxe aí o que seria talvez um dos melhores armadores nessa na free agency dessa temporada, que é o Kemba Walker. O Kemba Walker, ele foi ventilado aí em diversas transações, Lakers, Celtics, a possibilidade de talvez ir para o Golden State Warriors, continuar no Charlotte Hornets e para o San Antonio Spurs. Então tinham aí várias franquias querendo o Kemba Walker, que acabou indo aí para o Boston Celtics. E aí, esse é o mais interessante, porque a ida dele para o Boston Celtics já estaria acertada, mas o Celtics precisa se livrar do Terry Rozier. Então, o Terry Rozier é um desses jogadores aí que vão entrar nessa signing trade do Boston Celtics para acabar livrando ali folha salarial. E aí, nisso, o Celtics, ele tá tentando planejar ali uma remodulação do elenco, né? Porque o Celtics, ele tinha um elenco que era para ter ganho alguma coisa e não ganhou nada. E aí já tem a saída do Kyrie Irving, do Al Horford, agora com o Terry Rozier indo embora também, o Scary Terry, que acabou não assustando mais ninguém em Boston. Então, muito do que o Danny Ainge está fazendo pode ser ou não contestado, mas ele está ali tentando montar um núcleo jovem, porque de 15 jogadores disponíveis no roster do Boston Celtics, 6 são jogadores jovens. Então, tem toda essa ideia aí de, vamos montar. Mas, né, até agora só tem o Kemba Walker, o Enes Kanter, então precisa se mexer mais, né? Precisa se mexer mais. Tem que pensar aí quais seriam as próximas sign and trades, e o Danny Ainge falou que ele tá de olho no mercado. Eu dei uma pesquisada ali, não encontrei nenhum jogador de peso envolvido, mas a Sport Illustrated fala da possibilidade de 3 jogadores aí, e eu não quero nem saber dos outros 2, né? Porque o terceiro da lista era ninguém mais, ninguém menos do que Raul Neto. Sim, o Raulzinho, o armador da seleção brasileira e queridinho de todo mundo, jogou em Utah, acabou aí perdendo tempo de quadra no decorrer das temporadas, e ele pode ser aí um ativo muito interessante para o Boston Celtics, não pensando em assinar com ele e trocar, mas aí ele entrando aí no meio dos Celtics no decorrer das negociações. Afinal, seria aí um contrato não muito caro para os Celtics
E o Celtics vai precisar aí de um armador de função mesmo, né? Um armador que vai distribuir bola, que vai poder contar para aliviar ali o trabalho do Kemba Walker, que é um shooting guard, que é um armador que vai pontuar nas suas partidas. Lembrando aí que durante a temporada regular ele chegou a ser o segundo ou o primeiro entre os maiores three-pointers da liga. Então é sim um jogador que vai pontuar sem sombra de dúvida. Falando do Los Angeles Lakers, bom, todo mundo já sabe que o Anthony Davis é um Lakers, apesar que ele só será um jogador oficial do Los Angeles Lakers depois do dia 6 de julho, ainda por questões contratuais e tudo mais. Ele já abriu mão aí do seu bônus, que ele tinha um bônus de 4 milhões de dólares no último ano, já para o Lakers conseguir negociar alguém. Então nós já temos ali em Los Angeles um elenco mais sedutor, né? Então, quando você olha ali o LeBron James e o Anthony Davis, você já começa ali a ouvir umas músicas mais românticas, uma coisa mais assim, né? Porque agora Los Angeles é Los Angeles. Mas então, o que mais me chama a atenção nessa nova fase do Los Angeles Lakers é que o Lakers amadureceu na hora de negociar os seus jogadores. Tudo bem que na temporada passada parecia um reality show ali, esses problemas entre Jeannie Buss, Rob Pelinka, a Magic Johnson. Então, parecia um reality show muito mal feito, muito mal roteirizado, né? Magic Johnson pediu sua demissão via Twitter. Um absurdo. Mas aí agora o Magic Johnson ele assumiu o que teria que ser o seu papel, o qual ele tem uma certa expertise, que ele é um lobista. Ele é um cara que vai entrar em contato com os jogadores, com os patrocinadores, com outros empresários, enfim, para tentar seduzir essas pessoas a irem para LA. E aí agora você já tem o Anthony Davis, tem o LeBron James e agora o Magic Johnson fazendo esse papel, tudo fica mais fácil. Para quem acompanha o portal Área Restritiva, nos últimos anos eu tenho noticiado algumas tentativas de negociação do Lakers e tem até o caso com o LaMarcus Aldridge, que, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, eles não souberam negociar em nada com o Lamarcão. Porque, ó, o cara chega lá e fala, então, eu quero aqui estabilizar minha carreira, ficar numa franquia, ser campeão e tal, e isso aí, qual que é o projeto de vocês? Bem-vindo a LA, Lamarcão, porque olha só, aqui nós temos 16 títulos da NBA, você tem Hollywood ao fundo, praias, toda ali, ó, os artistas de Hollywood, a badalação da Califórnia, mas então... eu quero saber de projeto, sabe? Eu queria jogar, ganhar título. Mas então, Lamarcão, eu já não te disse que você tá na Califórnia, my bro. Come on, Hollywood. Oh, badalação, vem, yo, e fãs, e baladas, e carros, e fancy stuffs. Não é assim que você vai negociar com um jogador na NBA. Convenhamos? Então o Lakers patinou e não conseguia ninguém. Aí algumas coisas foram mudando e agora chegou o momento da negociação com o Kawhi Leonard. O Lakers ele amadureceu e muito, porque, por exemplo, essa função do Magic Johnson, que é a função dele, ele é um lobista, ele é o cara que vai seduzir todo mundo, certo? Então, ele tá lá conversando com o Kawhi, que pediu uma reunião com o Magic Johnson para explicar os problemas do Lakers e tudo mais. E aí tá lá ele, o Uncle Dennis, que é o tio do Kawhi Leonard e também o empresário do cara. E aí estão lá, eles querem saber, eu posso trazer os meus médicos, porque eu tive problemas em San Antonio, porque, sabe, né, o tratamento médico não foi o ideal. Posso trazer os meus médicos? Não, pode, tudo mais. Qual que é o projeto? Eu quero ganhar títulos. Vocês realmente me queriam. Então tem toda uma questão de saber conversar agora que não tinha antes. Inclusive, boatos dizem que o Kobe Bryant também será envolvido nessa negociação. E vale lembrar que o Kobe Bryant trabalhou junto com o Giannis Antetokounmpo nessa
pós-temporada, né, na pré-temporada passada, na preparação do Giannis para a temporada. Dizem até que o Kobe Bryant é um dos culpados, né, culpados pelo título de MVP do Giannis. Era até uma questão de aposta, essa coisa de Mamba Mentality e tudo mais. E aí, bom, temos o Giannis MVP. E agora o Kobe Bryant pode se envolver aí na negociação com o Kawhi Leonard, que, galera, essa negociação, segundo fontes aí norte-americanas, pode se encerrar hoje. A imprensa norte-americana diz que o Kawhi Leonard estaria se reunindo na tarde dessa quarta-feira para fechar o seu contrato com o Los Angeles Lakers devido às reuniões e toda essa sedução de LA. Então agora basta nós sabermos aí se isso realmente vai acontecer ou não. Eu tenho estranhado muito aí que o Raptors tem ficado muito parado durante essas negociações, então eu não sei, né, o que é, o que não é, o que vai ou não vai acontecer, beleza? Mas vamos ficar de olho, porque talvez hoje... 24 hours since NBA free agency began. It has been rumored that the Lakers are frontrunners to acquire Kawhi Leonard. I haven't slept nor eaten during this time span. I just can't... E o Lakers realmente agora tem um Big Three para a felicidade da Lakers Nation, ok? É isso, galera. Se você gostou desse basquetebol boletim aí, esse informe do que está acontecendo, o que deve acontecer hoje e tudo mais, já deixa o seu like no vídeo. Se tem alguma dúvida, comenta. Eu tô querendo fazer algumas lives, porque eu já tiro dúvidas no geral aí. Então comenta aí quais seriam os melhores horários e tudo mais. Vamos fazer aí uma série de enquetes para eu conseguir entender o que vocês querem ou não ver aqui no Basquetebol Boletim, beleza? Não deixe então de se inscrever, de deixar like, comenta aí e compartilha para ajudar o canal a crescer, tá certo? Abraço!